Olá, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter a presença de vocês aqui hoje. Eu sou a Isadora e gostaria de apresentar os meus parceiros de equipe, Gabriel e o Estevam. É um prazer poder apresentar a vocês o novo projeto da Lumière Design. Destino: o preço da ascensão. Desenvolvemos o concept de um jogo que chamamos de Destino. A sua proposta é permitir que o jogador conheça lugares turísticos de uma perspectiva não convencional, pois o jogador vai se envolver em um mistério e será chamado a solucionar um crime durante todo o percurso. Destino ele possui a seguinte jogabilidade: tem início no primeiro ponto do percurso, que já é revelado. A partir daí, os próximos locais eles devem ser descobertos pelo jogador através da resolução dos enigmas que vão estar no diário e também no aplicativo. Dessa forma, ele desbloqueia uma nova pista que ajudará a encontrar o próximo ponto turístico. O jogo acaba chegando no último local e, por consequência, resolvendo o mistério. O nosso jogo foi criado para funcionar em modo campanha. Ou seja, periodicamente serão disponibilizados novos mistérios e, claro, novos lugares para se conhecer. Nessa campanha, os acontecimentos do mistério ocorrerão no Centro Histórico de São Paulo, contemplando os seguintes locais: a Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Monumento Antônio Carlos Gomes, o Shopping Light, passando pelo Vale do Angabaú, a B3 Bovespa, o Pátio do Colégio, o Solar da Marquesa, também conhecido como Museu da Cidade de São Paulo, a Caixa Cultural e o Farol Santander. Pensando numa experiência mais imersiva, criamos um jogo multimídia. Ele vai abranger um aplicativo auxiliando a locomoção, também o uso da realidade aumentada para desbloquear pistas escondidas e elementos do local, além de permitir que o jogador possa ouvir o audiodrama, garantindo a imersão dele com a história. Mais o livro-jogo, aonde terão os enigmas a serem resolvidos manualmente pelo jogador. Já para o enredo, a história se passa após uma festa luxuosa, dada na Sala São Paulo, onde um dos seus anfitriões é sequestrado na frente de todos. E a detetive Clara é chamada para descobrir o paradeiro dele. Mal sabemos que o crime não se tratava apenas de um tipo sequestro para extorsão, mas uma trama ainda maior, envolvendo os segredos obscuros de uma sociedade secreta. Com o objetivo de criar um jogo de turismo interativo, foi necessário estabelecer os pilares que sustentariam todo o processo criativo do projeto: turismo em São Paulo, mercado de celulares, jogos mobile e de exploração, literatura policial e audiodramas. Através das pesquisas de aprofundamento desses pontos, foi possível ter uma base mais sólida para as demais fases de criação do game multimídia Destino, o preço da ascensão. Uma das atividades econômicas mais importantes do estado e da cidade de São Paulo, o turismo na capital já movimentou centenas de milhões de reais nas últimas décadas. Com uma média de 2 milhões de turistas passando pela capital e gerando um lucro de aproximadamente 12 bilhões de reais anuais, a metrópole hoje é um dos maiores polos urbanos do mundo. Isso não é por acaso. Além dos eventos de negócio, esportes e música, a cidade tem na sua própria história os maiores pontos de interesse e tesouros escondidos, entre os prédios e marcos históricos, teatros e peças de arte, que atrai uma gama quase infinita de turistas internacionais e nacionais. Outro mercado que tem um crescimento exponencial nos últimos anos é aquele que engloba os aparelhos móveis, em especial os celulares e smartphones. Em 2021, o mercado global de celulares tinha vendido um total de 354,94 milhões de aparelhos, e somente no Brasil havia mais de 109 milhões de usuários ativos, com uma média de interação de 221 vezes no celular por dia. Mas onde esses dois mercados poderiam se encontrar para atender às demandas do projeto? Como integrar turismo e mobile em um jogo que interagisse de diversas formas com o jogador? A resposta pode ser apresentada em dois projetos de grande visibilidade e propostas criativas.
Como exemplo de um game mobile interativo integrado com o turismo, o já consolidado Pokémon GO é o melhor candidato nessa categoria. Com a proposta de que seus usuários usem as tecnologias de realidade aumentada e GPS nos celulares para caçar os famosos monstrinhos, o jogo incentiva de forma indireta o turismo ao alocar as diferentes criaturas em pontos específicos das cidades que seus jogadores possam as encontrar. Outro exemplo, desta vez no âmbito de jogos físicos, o Tokyo Metro The Underground Mysteries, que necessita apenas de um livro com enigmas, um celular, um mapa do metrô de Tóquio e um ticket de passagem de 24 horas. A ideia é de que os usuários resolvam uma série de mistérios enquanto visitam os principais pontos da cidade e suas estações, envolvendo de forma natural e direta turismo e jogabilidade. O ponto que uniria os diferentes mercados junto com as mecânicas do jogo seria a narrativa. Baseado nas referências coletadas, o estilo narrativo escolhido foi o que abrange o gênero de literatura policial e mistério, passando pelas categorias de hardboiled ou noir, police procedural e até o de mistério oculto, e analisando os autores mais famosos como Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle e seus icônicos personagens. A história escolhida, os personagens e cenários foram desenvolvidos para se encaixarem nos estilos mais clássicos de conto e detetive e Locked Room Mystery, onde o personagem do detetive é super confiante e competente e deveria solucionar um crime impossível. Nos cenários, a cidade de São Paulo foi usada como referência ao autor Stella Carr, como no livro O Fantástico Homem do Metrô, de 1992. Como parte da proposta de proporcionar o máximo de imersão ao jogador, a mecânica de dramatização de áudio, ou audiodrama, seria usada para contar partes da história, resolução de enigmas e observações da personagem principal que não constariam no diário ou no próprio aplicativo. A principal referência para este pilar do projeto foi a produção exclusiva do Spotify, Paciente 63. Protagonizado por Mel Lisboa e Seu Jorge, a história se utiliza apenas de áudio, efeitos sonoros e trilha sonora e segue a história de uma psiquiatra que acompanha o enigmático Paciente 63, que se autodenomina um viajante do tempo. O sucesso da produção se deu através de sua alta qualidade e imersão que esse tipo de mídia pode gerar no ouvinte, uma vez que é convidado a imaginar as circunstâncias e personagens de forma mais pessoal e sem amarras visuais. A proposta do projeto é fazer com que o livro-jogo e o aplicativo sejam utilizados em conjunto, onde um sempre dependerá do outro para o avanço da história, e para o desenvolvimento do projeto foram feitas algumas etapas, como a construção do mapa, criação das ilustrações, desenvolvimento do aplicativo e a diagramação do livro-jogo. Para garantir a uniformidade do projeto, as ilustrações foram pensadas para se parecerem com rascunhos, sendo mais rabiscadas e cartunescas, para que se passasse a ideia de que foram os próprios personagens que as fizeram. Após pesquisas e testes de UX e UI, o aplicativo foi projetado para ser o mais intuitivo possível. Para isso, foram pensadas 4 principais telas: mapa, diário, áudios e câmera. Utilizando o mapa real de São Paulo, foi traçada uma linha delimitando o espaço do jogo para que o jogador não se afaste dos objetivos. As principais funções do mapa são trazer a certeza de qual será o próximo ponto a ser explorado e também auxiliar na localização do jogador. Pensando numa melhor experiência de jogo, os pontos turísticos foram organizados pensando em seus horários de funcionamento, para evitar ao máximo que os jogadores os encontrem fechados. E a fim de garantir uma rota mais segura, o jogador utilizará somente o livro-jogo em determinados pontos considerados perigosos, e onde há mais segurança fará mais o uso do aplicativo para avançar. O diário trata-se de um complemento textual do jogo, onde nele o jogador encontrará conteúdos exclusivos como anotações da protagonista, curiosidades históricas e fotografias dos locais, mostrando certos detalhes que não são vistos tão facilmente, ampliando assim a experiência nos pontos turísticos. Na aba Áudios é onde se encontra o audiodrama desenvolvido para o jogo, que estão divididos em diversos áudios e que serão desbloqueados conforme o avanço na história. É através deles que o jogador descobrirá qual é a grande história por trás de cada campanha e também conseguirá novas dicas para descobrir o próximo ponto turístico a ser visitado. Ao tocar o botão da câmera, o jogador é direcionado para uma tela onde deverá, com sua câmera do celular, apontá-la para determinados objetos e estruturas, onde a partir daí se dará a interação do físico com o digital através da realidade aumentada, pois cada objeto apontado desbloqueia uma interação, podendo ser uma dica, um minijogo ou um código a ser utilizado no livro-jogo. Pensado para representar o diário da protagonista, Detetive Clara, o livro virá incompleto para que o jogador decifre os enigmas deixados pela detetive para o próprio jogador, se tornando responsável por decifrá-los e completar o livro. Após as visitas de campo, anotações e fotografias dos locais, desenvolveu-se os enigmas que são inspirados em puzzles ou quebra-cabeças já muito conhecidos,
como por exemplo caça-palavras, batalha naval, decodificação de códigos, entre outros, variando conforme o local em que está. O formato final escolhido para impressão foi o tamanho A5, utilizando encadernação de brochura para que ficasse o mais semelhante a um diário, por isso foram utilizadas texturas semelhantes a papéis, fotos, colagens e entre outros elementos gráficos. Além disso, o livro também contemplará alguns elementos impressos separadamente, que deverão ser utilizados em determinados enigmas, como por exemplo uma folha com recortes para a resolução de um enigma específico. Pequena demonstração de como funciona o jogo. No local que discursava o rapaz Monti, encontrei um pequeno broche de ouro com um formato incomum, um losango, com uma abelha rainha no meio. Diz certo que o trabalho de um detetive é minucioso, cada detalhe, cada informação deve ser analisada com muito cuidado e exatidão. Mas como fazer isso com tão pouco? Um broche? Não diz muito. Será uma noite bem longa. Senhor Monti, poderia me dizer com exatidão o que aconteceu? Bambino mio. Pode me chamar de Giovanni, minha querida. Todo final de ano, dou uma magnífica festa para os amigos queridos, em comemoração a mais um ano de conquistas. Graças a João Vitor, conseguimos fechar com mais um grande cliente, elevando o Instituto Monte a outro nível. Por isso decidi surpreendê-lo, dando meu cargo a ele na presidência. Olhe para mim, já não sou mais um bambino. Ele já estava pronto para assumir o meu lugar. Achei que durante a festa seria o melhor momento para o anúncio. Então, puf! Meu filho. Não consigo imaginar o quanto deve ser difícil, mas farei o possível para encontrá-lo. Sabe me dizer se o João Vitor teria algum inimigo que se beneficiaria com o sumiço dele? Ninguém, detetive. Meu filho sempre foi respeitoso e bondoso com todos. Eu o eduquei. Se alguém fez isso com meu filho, deve querer dinheiro. Meu único filho. Uma última pergunta. Você sabe me dizer se esse broche era dele? Onde encontrou isso? Bem, foi um presente meu. Ele estava usando isso hoje? Qual a simbologia disso? Possivelmente sim. Dei o meu broche a ele antes do seu discurso. Não é nada demais, apenas uma lembrança de meu pai. Bom, decidi passar a ele também, pela ocasião. Poderia me devolvê-lo, por favor? Se o senhor não se importar, eu gostaria de mantê-lo comigo por enquanto. Foi a única prova que eu encontrei até agora, mesmo que não seja importante por hora, mas eu prometo devolver assim que encontrar o João Vitor. Bem, acho que não será um problema. Eu farei de tudo que tiver ao meu alcance para encontrar o João Vitor. Traga-o de volta para mim, por favor. Ele é meu único filho, bambino mio. As testemunhas ouvidas relatam o mesmo no ocorrido. Tudo aconteceu em segundos. Assim que o Sr. Monti passou o microfone para o filho, logo após o seu anúncio e as primeiras palavras foram ditas. Todas as luzes se apagaram, os convidados dizem ter pensado que era apenas uma falha técnica de iluminação, mas tão rápido quanto se apagou a luz, prontamente ela voltou, apenas para revelar que o João havia sumido. Ao apontar a câmera do celular para o relógio encontrado na estação da luz, o jogador irá desbloquear no aplicativo um minigame, um jogo simples que só exige que o jogador ajuste os ponteiros do relógio para o horário do sequestro citado na gravação anterior. Feito isso, ele receberá uma nova pista, esta que indicará a placa do centenário, localizada um pouco abaixo do relógio. Tendo isso em mente, o jogador deve transcrever os dizeres para a página do diário, onde encontra-se a malha quadriculada. Preenchido corretamente, ao usar o papel vegetal, com as tarjas pretas, uma mensagem será revelada, no fronte do Teatro Municipal, indicando o próximo local.
Mais uma vez agradecemos a presença de todos e esperamos que tenham gostado do projeto.